Abra a Bíblia comigo, Salmo 126. 126, Salmo 126. Esse é um salmo que eu amo. Né? Existe, enfim, alguns que nos chamam mais atenção. E existem aqueles salmos clássicos como 23, 91, e são lindos, né? Mas sabe, quando eu leio esse salmo, eu viajo nele e fico imaginando como tudo isso aconteceu, e é muito lindo. Vamos ler juntos na palavra de Deus? Leia comigo em voz alta, em voz alta. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Pai, tua palavra é linda. Fala conosco por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. Esse salmo ele faz parte dos salmos que são os cânticos de peregrinação, que eram o que o povo de Deus ele cantava quando ia das suas cidades para Jerusalém e cultuar a Deus no templo. E eles muitas vezes vinham das regiões com caravanas. E essas caravanas que eles vinham dos seus lugares, eles cantavam. E entre as músicas que eles cantavam, está essa aqui. Esse salmo tão lindo. Eu fico imaginando isso acontecendo, aquele povo vindo e andando, com esse coração voltado para Deus, com aquela expectativa de chegar em Jerusalém, no templo do Senhor, para sacrificar a Ele, para cultuá-lo, e eles vinham cantando. Essa letra tão linda. Mas onde nasceu este salmo? Muitos comentaristas atribuem a autoria desse salmo a Esdras. Não é dito quem foi o autor, mas muitos comentaristas atribuem a ele, que foi aquele que conduziu a primeira leva dos judeus do cativeiro até Jerusalém. Possivelmente, então, Esdras ou alguém outro que lá estava, e nessa vinda do cativeiro, olhando todas as coisas que estavam acontecendo, compôs essa linda poesia, essa linda música. Mas agora, para que a gente consiga entender um pouquinho mais o que estava acontecendo, eu sei que alguns conhecem a história, o contexto e tudo mais, mas talvez alguns não. Retomando bem rápido, história do povo de Deus, Egito, escravidão de 400 anos, libertação, Mar Vermelho se abre, 40 anos de deserto, Rio Jordão é represado, eles entram na terra e vão tomando posse da terra, se estabelecem como nação, muitas coisas acontecem, divisão do reino, reino do norte, reino do sul, reino do norte é
destruído, fica Reino do Sul, capital Jerusalém, e o Reino do Sul, com os judeus, eles começam também a se corromper, a se afastar de Deus, a adorar outros deuses, a adotar um comportamento de vida totalmente fora dos padrões divinos. Por conta disso, vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem a Jerusalém, guerreia contra ela, não em uma vez só, também em algumas vezes, mas enfim, ele vem e ele destrói Jerusalém. Coloca os muros abaixo. O templo do Senhor é totalmente destruído. Ele mata muitos. E então, ele leva cativo, leva ao chamado cativeiro babilônico, muitos judeus. Ele deixa alguns poucos em Jerusalém em um estado miserável. E agora, esse povo que está lá na Babilônia, no cativeiro, e eles foram e vieram ao cativeiro, estiveram naquele cativeiro por conta dos pecados deles. Sabe, toda espécie de pecado sempre nos levará a alguma espécie de cativeiro. E cativeiro significa estar debaixo do domínio de alguém, de alguma situação, estar em um lugar não desejável. E lá estavam eles, na Babilônia, naquela situação. E então, muitas coisas acontecem. Eles chegam lá, eles ficam questionando Deus. Por que Deus deixou isso? Onde que está Deus? Ah, porque a gente é tão bonzinho. Por que aconteceu isso com a gente? A gente não merecia isso. E daí eles começam a dizer, a gente está aqui por culpa dos nossos pais. Foi o pecado deles. E eles demoraram a admitir que eles tinham culpa. Mas enfim, foi todo esse processo de eles acordarem para determinadas situações. O tempo se passa, eles começam a orar, a buscar a Deus. E Deus age milagrosamente. E Ele vai tocar no coração do rei Ciro. Agora não era mais Império Babilônico, mas Medo-Persa. Deus toca o coração do Ciro. Isaías antes já tinha falado de um rei que teria o nome de Ciro. Deus já tinha dado um nome para ele de tudo que ia acontecer. E esse homem anuncia: todos os judeus que querem voltar a Jerusalém, reconstruir o templo do seu Deus, restaurar a cidade, estão liberados. Vocês podem sair daqui e voltem para a sua terra. E então, muitos judeus, ao ouvirem isso, eles tinham orado por isso, e quando ouviram, eles disseram: vamos. Esdras conduz essa primeira caravana de volta a Jerusalém. E então, é nesse contexto que esse salmo está acontecendo, que ele está aqui anunciando e diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, Então a nossa boca encheu-se de riso, nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por eles. Então eles estão vindo. Deus nos libertou. Deus respondeu orações. Nós estamos voltando, nós sonhávamos com isso. E então havia um sorriso nos lábios deles. Existe então toda essa declaração. Sabe como é maravilhoso quando alguém é liberto de cativeiro das drogas,
cativeiro do pecado, cativeiro da angústia, da tristeza, da falta de paz, cativeiro do endemoniamento. Quando há essa libertação, que alegria! Situações opressoras, uma doença, uma situação econômica, enfim, quando se consegue livrar-se de uma dívida que era uma espécie de cativeiro, essa libertação, e eles saíram, estavam indo de volta para a terra deles. E a Bíblia fala então que houve alegria. Deus é o Deus que quer nos proporcionar alegrias. Eles falam dessa alegria, dessa grande vitória, da celebração do grande milagre que aquele governante, por alguma razão, isso não era lógico, e os libera para voltar. Ele ia lá na sua região, ia perder mão de obra barata. Gente que trabalhava bem, ele abre mão disso. Ei, isso é Deus, que alegria! E daí, versículo 4, ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Restaura-nos. Tinha alegria, mas sabe o que aconteceu? Eles ouviram aquela notícia, eles vieram, mas teve muito judeu que não quis sair, que preferiu ficar lá no cativeiro. Eles tinham se acostumado a viver lá. E talvez até, não talvez, eles tinham construído uma estrutura de vida para conviver bem no cativeiro. Eles disseram: ei, ir para Jerusalém, correr o risco, deserto, atravessar desertos. Vou ter que ir lá, vou ter que reconstruir. Sabe de uma coisa? Deixa eu ficar aqui. Aqui tem os caldeus aí com seus deuses, tem uma opressão espiritual enorme nesses ares aqui. Terrível esse lugar. E, enfim, a gente, né, tá misturado com tanta coisa ruim. Mas sabe, eu convivo com isso. Aqui não tem aquele culto a Deus que eu vou ter em Jerusalém, eu sei. Tá bom, mas eu dou um jeitinho aqui, eu falo com meu Deus, eu não preciso ter aquele culto. Tá bom assim. E muitos não foram. Quando esse poeta coloca: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqui, possivelmente, essa linguagem figurada que o salmista, seja Esdras ou quem for, essa visão da caravana vindo no deserto, acompanhando, era como se tivesse um rio no deserto. E eles olhavam e viam aquela caravana. Mas eles estão orando: restaura-nos. Sabe, tinha alegria, tinha sorriso. A boca se encheu de riso, mas também tinha tristeza. Sabe por quê? Porque muita gente não quis andar com eles. Muita gente não quis sair do lugar espiritualmente opressor para ir para Jerusalém e cultuar a Deus com qualidade. Eles se acomodaram à vida do cativeiro. Então, tinha alguns pais que estavam nessa caravana que o filho não quis vir. Disse: não, tá bom aqui, tem os meus amigos aqui, fiz alguns amigos. O filho não quis vir, o pai estava alegre porque estava voltando para Jerusalém, mas também tinha uma tristeza, porque gente que ele queria com ele não estava. Talvez tinha filhos que os pais ficaram.
Irmãos que ficaram, gente amiga, e eles tinham a alegria de estar nessa caravana, mas eles estavam indo alegres, mas também tinham no coração aqueles que não estavam com eles. Havia um misto, tanto de alegria como de tristeza. Eu diria a vocês que nós vivemos a vida cristã, de alguma maneira, assim, nessa tensão entre alegria e algumas coisas que nos entristecem. No entanto, eles estavam dizendo, restaura-nos. Assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto, eles estavam com isso dizendo, Senhor, que outros, que aqueles que amamos também andem conosco e façam aqui no deserto essa fila, essa gente que anda em direção ao culto, adoração a Deus, a louvor a Deus como nós estamos. Alegria e intercessão, alegria e um incômodo, e uma tristeza que os levava a orar por uma mudança daquela situação. Assim estavam eles. Mas sabe, eles chegaram a Jerusalém, eles recomeçaram tudo e não foi fácil. Reconstruir, refazer coisas. Eles entraram em todo esse processo de restauração. Eles tinham detonado a vida antes, com pecado, com tudo. Quando chegaram lá, queriam que Deus já mudasse tudo. Até que entenderam o processo, eles estavam nesse processo. Tem muita gente que detona a vida há anos. Fica detonando a vida 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Destrói tudo. E daí vem a Jesus, aceita a Jesus. Jesus tem que mudar tudo. E faz isso, e faz aquilo. E amanhã tem que estar tudo bem, senão não te sirvo mais. Ei, não é assim. O que foi destruído tem que ser reconstruído. E tem muita coisa que demanda tempo. E é preciso entender isso e se submeter a todo esse processo de reconstrução, que não é fácil, mas sempre vale a pena. Exige paciência, exige perseverança. Mas eles estavam lá. Eles chegaram. Mas sabe o que aconteceu? Mais 2 levas de judeus saíram do cativeiro e vieram a Jerusalém. Eles que clamaram, que oraram, restaura-nos, enche esse deserto de rios de gente. De repente, eles estão lá em Jerusalém. Eu fico imaginando, né? Isso não está na Bíblia, mas eu fico imaginando que de repente o pai vê o filho que não tinha vindo com ele agora está chegando. Aquele amigo que não veio está vindo. E recebendo com alegria. Enfim, tudo isso acontecendo, e tudo isso é um cântico testemunhal da obra de Deus. Esse testemunho tão lindo que é cantado. Mas daí, nos 2 últimos versículos, ele vai dizer uma coisa. Ele vai dizer que isso é maravilhoso. Mas não é fácil. Ele vai mostrar que isso tudo não aconteceu por acaso. Ele vai dizer que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso não aconteceu simplesmente por um vislumbre de bondade de Ciro. Ou por uma circunstância humana. Não! E daí ele vai dizer o que é que causou aquilo tudo. O que é que gerou a possibilidade de sair daquele cativeiro e ir para a sua terra.
mesmo que não vieram como uma nação soberana, mas era sua terra. Servir ao seu Deus, no templo do seu Deus. E ele vai dizer que isso não foi por acaso. Daí o versículo 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas. Ele está dizendo que aquilo aconteceu como resultado de uma semeadura. Para que aquilo acontecesse, aquela colheita acontecesse, teve semeadura. E essa semeadura custou lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, fala de lançar semente com choro. E tudo isso que estava acontecendo aqui, então, o que o salmista declara isso, não foi por acaso, teve um preço. Alguém pagou o preço para que isso acontecesse. E quando nós olhamos, nós vemos Jeremias, chamado de o profeta chorão. Esse que provavelmente escreveu o livro de Lamentações, é chamado o livro de Lamentações de Jeremias, embora o livro não indique qual é o autor. Entende-se que foi Jeremias que escreveu. Lá fala do choro dele, da angústia dele. O Jeremias semeou essa restauração, muito embora ele não a viu. Jeremias estava em Jerusalém antes dos babilônios invadirem a cidade e de levá-los cativo. E ele chorava, ele anunciava, ele denunciava o pecado, ele dizia: gente, vai acontecer, vocês estão longe de Deus, ei, o rei da Babilônia virá. Mas eles não ouviram. Ele orava. Ele viu Jerusalém ser tomada. Ele viu Jerusalém ser destruída. Ele não viu essa reconstrução, mas ele chorou por ela. Ele clamou para que Deus fizesse uma obra naquele povo. Essa semeadura teve a ver com Jeremias. Teve a ver com Ezequiel, que esteve lá no cativeiro, que foi levado cativo. Sacerdote e profeta. E o Ezequiel chorou. O Ezequiel anunciou a verdade. O Ezequiel denunciou os pecados daquela nação. O Ezequiel semeou. O Jeremias semeou. Eles semearam com oração. Eles semearam com a palavra. Com a sua vida, com as suas ações. Quem estava lá no cativeiro era Daniel. E Daniel, diz a Bíblia, todos os dias, 3 vezes por dia, ele estendia as mãos em direção a Jerusalém e orava por Jerusalém. A Bíblia não nos diz qual era o conteúdo da oração, mas com certeza Daniel orava, chorava, dizia: Senhor, leva o teu povo de volta a Jerusalém. Leva o teu povo ao lugar do culto. Leva o teu povo ao lugar onde o verdadeiro e único Deus é cultuado. Senhor, faz um milagre. Teve gente que chorou, que clamou. Aquele momento não foi obra do acaso. Aquele momento foi resultado de semeadura. Aquela colheita foi resultado de semeadura. Também do Esdras. E depois, quando os judeus já estavam lá, no período de reconstrução, as lágrimas do Neemias e o jejum dele diante de Deus. Tudo isso
foi resultado de semeadura. Mas sabe? Semeadura não é fácil. O tempo da semeadura é difícil. Ele é custoso. Mas ele vale a pena. Tem gente que está esperando colher sem semear. Tem gente que quer mudança de vida sem mudança de semeadura. É preciso semear para colher. Gálatas diz que nós devemos semear e não devemos desanimar, que nós colheremos se não desanimarmos. É preciso semear para colher. Em qualquer área da vida. Qualquer área. Nos relacionamentos, na saúde física, na vida financeira. A Bíblia coloca dinheiro como semente. 2 Coríntios 8:9 diz que dinheiro é semente. A oferta, quando Paulo desafiava os coríntios a ofertar, ele diz que quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E é claro, quem nada semeia, nada colherá. E lá ele também vai dizer que Deus nos deu pão para comer e semente para semear. E como eu já disse aqui algumas vezes, tem gente que come o pão e come a semente. Quem come pão e come semente está em risco de não ter o pão no amanhã, porque comeu a semente. Dízimos são sementes. Quem não entrega o dízimo come semente. Ofertas são sementes. Então, na Bíblia, a palavra de Deus é semente. Jesus, em Marcos 4:26, disse que o reino de Deus é semelhante como aquele que saiu a semear. Sabe, se eu e você estamos aqui hoje, é porque alguém semeou. Eu e você não estamos aqui por obra do acaso. Essa igreja existe aqui hoje porque alguém semeou. Essa cadeira que você está sentado está aí porque alguém contribuiu, alguém semeou. Jesus disse que muitas vezes um é o que semeia, outro é o que colhe. A gente está colhendo o que outros semearam. Aquele povo colheu o que o Jeremias semeou com as suas lágrimas. Se tem igreja quadrangular no Brasil, é porque a igreja americana semeou. Se eu e você estamos em Cristo hoje, é porque alguém semeou. É porque alguém orou por nós. Se eu estou aqui hoje, eu não estou por meus méritos ou porque simplesmente aconteceu de eu estar aqui. Não, alguém semeou, alguém orou por mim. Meus pais oraram por mim, meus avós oraram por mim. Pessoas morrem, mas as orações delas continuam vivas. Meus avós já morreram, mas as orações deles estão vivas diante do Senhor. Minha mãe morreu, mas cada oração dela está viva diante do Senhor. Alguém orou para que você estivesse aqui. Talvez você não conheça essa pessoa. E talvez alguém orou por você sem saber quem você era. Existem as orações quando nós oramos para que haja avivamento, para que Jesus alcance pessoas. E pessoas estão sendo alcançadas. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o nosso entendimento fica sem fruto, mas o nosso espírito ora bem. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós falamos de mistérios com Deus. E ela não diz quais são esses mistérios, mas eu fico pensando que essa coisa misteriosa, às vezes eu estou orando em línguas e talvez o Espírito Santo está usando essa oração em línguas para interceder por alguém que está lá do outro lado do mundo e precisa de salvação. Alguém semeou para que eu e você estivéssemos em Jesus. Somos resultados de semeadura. E diante disso, eu e você também temos a responsabilidade de semear.
E nesse dia, você será desafiado a semear na vida de outros, para que outros conheçam quem você conhece, para que outros também experimentem a alegria, o sorriso por conta de libertações de cativeiros que você enfrentava, foi liberto e que eles enfrentam. É preciso semear.